Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Lucas da FGTech e hoje eu tô aqui para falar sobre o Cougar 550M, que é um mousezinho RGB com várias funções extras e acesso ao software da Cougar, Cougar Wix. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Então galera, como sempre vamos começar falando aí pela parte da frente da caixa do produto, como a gente tá acostumado a fazer, né? Onde de cara a gente já encontra um layout do nosso mouse aqui sendo exibido, porque infelizmente essa caixa aqui, ela não conta com aquele blister onde a gente pode visualizar o produto antes de comprar, testar a pegada e tal. Aqui então a gente tem um layout do nosso mouse, inclusive nesse layout ele já ressalta aí duas zonas que provavelmente tem iluminação RGB, que é essa base aqui embaixo, e aqui do lado parece que estão saindo algumas luzinhas também. Então provavelmente as zonas de iluminação sejam essas, tá? Aqui embaixo então a gente tem a nossa paletinha de cores informando que ele é um mouse RGB. E aqui outro ponto interessante é que antes da gente comprar um produto, às vezes a gente fica na dúvida se ele tem acesso ao software de configuração ou não. Então a Cougar ele destaca aqui, né, o logotipo deles aqui do software Cougar Wix, né, que é o controle de configuração que eles têm, o software de configuração dos produtos deles, tá? Então esse mouse aqui ele conta com acesso ao software de configuração. Aqui embaixo a gente tem o modelo dele, que é o 550M, tá? E aqui embaixo algumas colocações chamativas e tal, nada demais. Desse lado da caixa aqui, a gente tem a foto de um jogador aí de sei lá o que, é um jogador de alguma coisa. Aqui embaixo a gente tem mais algumas coisas deles aqui e tal. Aqui na parte de trás da caixa aqui a gente encontra algumas características e recursos do mouse sendo exibidas, inclusive ele nos destaca aqui o fato de que essa base aqui embaixo tem retroiluminação e aqui RGB. Aqui a gente também tem essa outra zona aqui, eu não sei se isso aqui vai poder ser ajustável com cores RGB, porque ele não nos informa isso, ele não coloca isso na paletinha de cores, eu espero que sim, mas a gente vai ver isso aí durante o vídeo, tá? Desse lado aqui a gente tem alguns outros pontos sendo destacados no mouse, como por exemplo o tempo de resposta dele de 1000 Hz e tal. Vamos abrir aqui a caixa dele então e ver o que acompanha o produto aí. Então galera, já com o mouse aí fora da caixa, depois de tomar uma surra tentando abrir essa porcaria de caixa, tá? Queria deixar um aviso prévio aí se tiver alguma fabricante assistindo esse vídeo aí. Inclusive eu já fiz o mouse da Corsair, não sei se vai ser postado antes ou depois. Mano, pra que fazer isso? Olha isso aqui vem dentro da caixa, velho. Pra que fazer essas caixas difíceis de abrir? Quase tive um infarto tentando puxar isso aqui de dentro da caixa, sério. Fabricantes, parem de fazer caixas difíceis de abrir, não tem necessidade. Faz uma caixa simples e fácil de abrir, beleza? Então, ponto negativo já, essa porcaria de caixa de abrir. Pelo menos compensaram isso então, mandando 4 adesivos aqui, né? Então a gente tem um adesivo grande com o logotipo da Cougar original, que é aquele preto com laranja, né? Depois a gente tem mais dois aqui, que a gente tem os fundos transparentes, um na cor preta e um na cor laranja. Depois aqui em cima o logotipo deles com a frase não, né? Com o nome Cougar aqui, tá? Então a gente tem 4 adesivinhos legais aqui. Depois a gente encontra um mini guia rápido de usuário aqui, nos mostrando aí algumas especificações do produto, né? Inclusive sobre a garantia deles e tal, como acionar caso necessário. E aí então a gente já encontra de cara o nosso mouse, tá? Vamos começar falando pela construção dele, onde a gente já tem então uma ponteira gold plated aqui, tá? Com essa base da Cougar aborrachada aqui na ponta, que eu acho bem bacana. A gente tem o nosso cabo de fibra trançado de 1,80 m, o que é bem interessante aí, nos ajuda aí para ter uma maior durabilidade no mouse. A gente tem essa ponteirinha aqui que puxa, ela não vai direto no mouse, então a gente tem essa ponteirinha destacada para puxar o nosso cabo, que eu acho bem interessante, essa parte que eles dedicarem para fazer essa parte, bem legal, tá? E no restante do mouse então, a gente tem um mouse aí que eu achei não é leve, também não é pesado, eu achei aí um peso ideal para quem gosta de jogar principalmente FPS, eu acho bem bacana, tá? A gente encontra então, vamos começar falando sobre a construção dele de cima aí. A gente tem uma construção aqui feita em plástico rígido, tá? E ele tem essa pintura aqui que é um preto meio grafite, assim, não é totalmente preto, é uma cor meio grafite, carbono, sei lá. Eu achei até bem bonito assim, tirando o fato de que eu acho que ficaria melhor fosco, mas ele tem um pouco de brilho, como vocês podem ver aí. Eu tô com a janela aberta aqui, ele tá dando um contraste aí que não tem muito sol, mas mesmo assim ele tá dando um pouco de reflexo. Então, pra quem gosta, é bacana, tá? Eu achei bem legal a construção de cima dele aí. Não é nada texturizado, tá? Ele acaba derrapando um pouco se vocês estiverem com a mão suada e tal. Então, a gente tem pelo menos os grips nas laterais, são grips texturizados, feitos no mesmo material que é feito a parte de cima aqui. Então a gente tem esse grip do lado e esse do outro lado aqui, eles não são feitos em borracha ou silicone, ambos são feitos no mesmo material que aqui em cima, só que na diferença que eles têm textura. Então essas texturas nos ajudam aí
na nossa pegada, não deixar o mouse derrapar. Do lado direito dele a gente não encontra nenhum botão configurável, porém do lado esquerdo então a gente tem esses dois botões aqui bem destacados nessa cor prateada aqui, tá? Então aqui são botões que a gente pode configurar via software, e logo acima dele aqui a gente encontra 3 zonas que provavelmente vão ser zonas aqui que vão nos mostrar qual o DPI do mouse está selecionado, tá? Qual o nível de DPI do mouse está selecionado. No scroll dele, a gente tem um scroll aqui que não dá para saber ao certo do que ele é construído, visto que ele está todo aqui feito em borracha ou silicone. Ele tem essa base em borracha ou silicone que tapa toda a estrutura do scroll. Então a gente consegue visualizar somente então essa borracha aqui, eu acho que é uma borracha, né? Essa borracha texturizada aqui. Eu acho que é bem bacana aqui, tá? Parece ser uma espessura bem grande, parece que vai durar bastante. Então ele tem essa textura aqui diferente, para que a gente possa ver aqui. E ele tem essa parte aqui que é aberta, ou seja, a construção dele aqui na parte do scroll é aberta. A gente consegue visualizar o scroll na parte de baixo. Eu particularmente acho isso bem bonito, tá? E ele tem essa estrutura aqui que é feita em laranja, das bases dos lados do scroll. Feita em laranja aqui, que é a cor chamativa aí da Cougar, tá? Logo abaixo do scroll, então, a gente tem o nosso botão de DPI, tá? Não sei se isso aqui vai ser configurável via software, visto que já está escrito DPI aqui em baixo relevo, tá? Está escrito aqui DPI, dizendo que esse botão é para fazer a troca de DPI, e ele não é acionado assim. Tipo, quando a gente aperta aqui, na maioria dos mouses a gente tem um botão que a gente aciona de cima para baixo. Esse daqui não, para a gente acionar esse botão de DPI a gente tem que colocar o nosso dedo aqui dentro, ó, e traz ele para trás. Então, para a gente fazer a troca do DPI, a gente coloca o dedo aqui abaixo do scroll, a gente coloca dentro desse buraco aqui e puxa ele para trás, como se ele fosse uma alavanca. E aí a gente faz a troca do DPI, tá? Terminando então de falar um pouquinho sobre a estrutura e especificações físicas dele aí, ele é um mouse que tem a resolução que pode ser configurada via software de 50 até 6400 dpi. Ele também tem um processador embutido, um processador ARM de 32 bits, tá? Ele tem uma taxa de resposta aí de 1000 Hz, como estava escrito na caixa ali, tempo de resposta de 1 milissegundo, tá? Também possui memória interna de 512 KB, para vocês poderem salvar os perfis de vocês, depois ligar o mouse em qualquer outra máquina, mesmo que ela não tenha o Cougar Wix instalado, já vai ter as nossas configurações nele salvas, tá? Ele conta com um total de 6 botões programáveis. Um ponto bem interessante na construção dele é que os interruptores principais aqui, eles são interruptores on-ROM, ou seja, para quem já está ligado aí, os on-ROM são top do mercado aí, né? Os interruptores top, que tem pelo menos aí uma fama bem grande aí de durabilidade, né? Não sei dizer certo aí qual a expectativa de vida da durabilidade desses interruptores, mas eu chutaria aí entre 10 a 15 milhões de cliques, como a gente já vê na grande maioria dos mouses aí que tem os interruptores on-ROM. A retroiluminação dele, como a gente pode ver, então são em 2 zonas. Aqui fica aqui em cima dos nossos botões laterais e aqui vai acender aqui embaixo depois nessa zona aqui, ó. Vocês podem ver que ele tem uma camadinha transparente ali por onde vai passar então o nosso LED RGB. E para finalizar aí, o peso dele é de 115 gramas, tá? Conforme eu já havia dito aí, eu acho aí esse peso aí o ideal para quem gosta de jogar. Então galera, antes da gente começar a ver aqui o software da Cougar, como vocês podem ver já está aberto aqui, eu queria comentar um pouquinho sobre o sensor, tá? O sensor ele tem um ponto muito positivo e um ponto muito negativo. O sensor dele aí é um ótico SDNS 3988. Para ser bem sincero, eu não conhecia muito ainda esse sensor, tá? Mas ele me impressionou muito. Ele tem um tempo de resposta muito bom em cima de um mouse bom, um mousepad bom, né? Então, nesse caso aqui a gente está utilizando um mousepadzinho da Gefire, que é até um mousepad bem simplesinho, e ele respondeu muito bem. Ele realmente é muito preciso, ele tem uma precisão muito boa e me impressionou de verdade. Só que, quando a gente coloca em cima de uma superfície, por exemplo, uma mesa, vocês vão estar vendo aí no vídeo agora, vocês podem ver que eu estou mexendo o mouse pra caramba, ele está respondendo super bem. Porém, quando eu tiro aqui o mousepad, deixo ele em cima da mesa, cara, o mouse nem se mexe. Sério, eu nem sei cadê o cursor, cadê o ponteiro do cursor, mas tipo, a gente mexe o mouse e ele não responde de jeito nenhum. Então, infelizmente, se vocês quiserem adquirir esse mouse, vocês vão ter que ter um mousepad, tá? Um mousepad no mínimo legalzinho, como é o caso desse Gefire aqui. Esse Gefire é um mousepadzinho simples, mas eficaz, e aí o mouse respondeu super bom, eu curti. Então galera, voltando aqui pro nosso software, vamos então explicar aqui como funciona então as configurações do mouse, tá? De cara aqui a gente já tem um padrão bem simples, o layout do programa é bem simples de ser utilizado. Aqui a gente tem então um Game Profile Management, ou seja, aqui a gente pode modificar os nossos perfis. Eu posso criar um perfil novo, posso editar um perfil já existente, posso deletar também, importar os meus perfis, tá? Tipo, caso eu formate a máquina, eu posso deixar os perfis já salvos aqui com a opção de exportar eles.
Então eu posso exportar o perfil, formatar a máquina e depois importar para que não tenha que ficar configurando tudo de novo. Posso copiar também e resetar os perfis por padrão, tá? Aqui no caso a gente está com o perfil 1, né, o modo 1 selecionado, e eu vou deixar ele aqui por padrão, mas eu posso selecionar aqui o modo 2, o modo 3 e tal, ele já vem alguns pré-configurados ali. Vou deixar no modo 1 então, onde eu posso colocar aqui então o profile, tá? O profile obviamente é selecionado no 1 aqui, e aqui embaixo eu tenho 3 colunas, tá? A de performance, a de teclas e a de iluminação. Vamos começar pela de performance. Na de performance, como vocês podem ver, eu tenho 3 opções de DPI para serem configuradas aqui. Posso configurar entre eixos, então eu tenho o meu eixo X e o eixo Y, daí eu posso configurar de acordo com o que eu achar melhor. Eu posso mexer essa barrinha livremente aqui, então eu tenho acesso desde os 50 até os 6400, eu tenho acesso de 100 em 100, então é bem tranquilo de configurar aqui. Vou deixar onde ele já estava, acho que era aqui, sei lá. E aí, como eu já havia dito, a gente faz a troca do DPI por esse botão aqui, empurrando ele para baixo. Vocês podem ver que a gente fica com a borda laranja no DPI que está selecionado, porque caso a gente queira aí ver mais ou menos como o mouse vai responder nas nossas diferentes configurações de DPI. Então se eu colocar, por exemplo, que DPI 13, ele já está com laranja ali na borda, está selecionado, vocês podem ver que ele fica bem mais rápido. Vou colocar o primeiro e o segundo. Eu vou deixar no segundo para mexer aqui, que eu acho mais fácil de mostrar para vocês. Depois então eu tenho aqui a opção de Sniper DPI, ou seja, eu posso atribuir uma das minhas teclas aqui teclas não, é um dos meus botões aqui do mouse para selecionar como o botão Sniper. Então o botão Sniper ele vai funcionar como uma troca de DPI rápida, ou seja, vamos supor que eu configure esse botão aqui para o botão Sniper, tá? Toda vez que eu ativar ele, toda vez que eu ficar segurando ele, vai ser feita uma troca de DPI rápida, para caso eu esteja em algum momento ali utilizando, vamos supor que eu utilize o mouse para jogar Overwatch, ali, por exemplo, na base de 3200 DPI. Aí, sei lá, eu tô jogando de Widowmaker ali, ou preciso dar algum tiro preciso, e eu preciso que o DPI baixe rapidamente para 800. Então eu fico segurando esse botão aqui, configuro ele como Sniper, obviamente, fico segurando ele, e ele vai baixar a taxa de DPI para 800 enquanto eu tiver com o dedo nele. Depois ele volta ao normal. Eu acho isso bem bacana, tá? Depois eu tenho a minha taxa de polling rate, né, que eu posso selecionar em 125, 250, 500 ou 1000. Obviamente eu prefiro deixar em 1000, tem tempo de resposta mais rápido e mais preciso. Depois eu tenho o meu Angle Snapping aqui, onde eu posso deixar ativado ou desativado. Depois eu tenho aqui uma opção de T-Rate, onde eu posso deixar no baixo, médio ou alto. Depois eu tenho o meu Double Click Speed aqui, na velocidade do meu clique duplo, que eu posso deixar no Slow ou no máximo ali. Depois eu tenho a velocidade do meu Scroll aqui também, no Slow aqui ou no máximo. E depois eu tenho como setar aqui o meu ponteiro, a velocidade do ponteiro do Windows, né? Que também posso deixar aqui Slow ou máximo, tá? Deixei todos no meio aqui, porque já estava por padrão isso daí, não vou modificar. Depois eu tenho então a opção de atribuir funções às minhas teclas, aos meus cliques, tá? Então vamos começar pelo clique esquerdo aqui, né? Começar não, eu vou só mostrar pra vocês aí as configurações que a gente pode fazer. Na caixa ele dizia ali então que a gente tinha 6 botões configuráveis, mas aqui dá pra ver que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por conta de que bem provavelmente na caixa ele não citou o scroll pra cima e o scroll pra baixo, até porque eu acho que ele não conta como um botão em si, né? A não ser o clique dele. Mas a gente pode configurar tudo isso aqui então. Para configurar o botão para a função que a gente quer fazer é bem simples, tá? Aqui a gente tem as opções, eu tenho as opções básicas, as avançadas e as de macro. Nas básicas, são, como o nome já diz, são as opções básicas do mouse. Então aqui eu seleciono uma função do mouse e atribuo a tecla dele mesmo. Depois eu tenho as opções avançadas, que daí eu posso fazer a seleção de DPI, eu posso colocar o botão Sniper, conforme eu já havia explicado para vocês. Eu posso colocar o modo, né? Colocar o set de modo ali. Posso colocar também outro negócio de modo aqui, não sei dizer certo como funciona para vocês. Depois eu tenho outro esquema de modo. Aqui eu tenho mais um esqueminha de modo. Depois eu tenho para inicializar um programa e por último aí as funções de mídia, tá? E aí depois é de macro aqui que eu já fiz para vocês. Aqui abre a nossa janelinha de macro com a opção de criar um novo macro, importar, exportar, editar, deletar, copiar, enfim. Então vamos supor aqui que eu queira atribuir ao meu clique esquerdo a função de play e pause. Eu clico aqui, arrasto e coloco aqui em cima do meu left click. Uma coisa que fica bem interessante, que muita gente tem dúvida aí, é que tem muito mouse que a gente não consegue trocar a função do botão esquerdo, visto que o mouse é feito para quem é destro e aí às vezes a gente não consegue trocar a função do clique esquerdo, justamente para ele funcionar como clique esquerdo. Mas nesse aqui a gente pode trocar tudo, desde o scroll para cima, o scroll para baixo, até o clique esquerdo, direito, clique do scroll, tudo. Eu acho isso bem legal, tá? Então
Se a gente for parar para pensar, ele não tem 6 botões configuráveis e sim 8, tá? O que eu acho bem interessante, até melhor. Por último, então, é onde eu encontro a minha configuração de cor, tá? E uma coisa bem interessante é que nesse LED que a gente tem aqui do lado, acima dos nossos botõezinhos configuráveis aqui, ele também pode ser trocado de cor ou modo de iluminação. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ele já estava no Full Lighted. Isso aqui nada mais é do que a cor sólida, tá? Vamos botar no modo respiração não, vamos botar no modo arco-íris aqui, ó. Que ele já vai ficar trocando, vou dar um aplicar aqui, esperamos um pouquinho. Infelizmente aqui no software da Cougar ele não troca em tempo real, então a gente tem que esperar um pouco, tá? Aqui vocês podem ver então que ele já está sendo feita a alternância arco-íris, digamos assim, né? E ele já vai trocando aqui, ó, tanto aqui do lado como aqui embaixo. Então vocês podem ver aí que assim que eu aplico já começa a ser atribuída aí a minha função de iluminação, tá? Um dos pontos aí que deixa um pouquinho a desejar é que a gente não pode mexer na velocidade, né? A gente não pode alterar a velocidade aí da nossa respiração, digamos assim, da nossa respiração RGB ali. Então a gente seleciona aqui, só que a gente não pode mexer na velocidade. Também na função respiração aqui, ó, logo acima da cor sólida, a gente também não pode mexer na velocidade. Mas tem uma coisa interessante, a gente pode atribuir um tipo de iluminação para cada zona. Vamos supor que eu quero deixar essa zona daqui, ó, acima dos nossos botões, onde indica o DPI ali, vamos supor que eu quero deixar no colorido e aqui abaixo do logotipo da Cougar eu quero deixar só a respiração na cor, vamos botar aqui verde. Dou um aplicar aqui, aí vocês podem ver que aqui continua o nosso modo RGB, ó, ele vai trocar, ele tá no azul aqui, ele vai respirar e trocar ali, ó, por um azul mais forte, agora para um roxo, eu acho, ele tem para um roxo, não, foi para azul de novo, branco agora com verde, sei lá, enfim, ele vai ir trocando aqui, e na parte de baixo a gente tem só o verde em modo respiração. Então a gente pode atribuir um tipo de iluminação para cada zona, o que eu achei bem interessante. Outro ponto é que esse nosso indicador de LED aqui, ele vai nos informar direitinho a seleção de DPI que a gente está utilizando. Eu vou colocar numa cor sólida aqui para que a gente consiga trocar e ficar de um jeito mais fácil para mostrar para vocês. Vamos botar aqui o Full Lighted, vamos botar numa cor bem chamativa aqui, vamos verde de novo. E aí então aqui a gente tem a cor sólida na cor verde, ó. E aí quando eu puxo o botão do DPI, ele está aqui me informando que a gente está utilizando o modo de DPI 3, né? Depois o 1. O 2, 3, 1, 2, 3 e assim por diante. Ele vai fazendo um ciclo, tá? Cara, esse botão é bem gostoso de apertar, olha só. Parece uma alavanquinha bem louca. É bacana, legal de apertar esse botão. Apesar de que para alguns usuários vai incomodar um pouquinho, talvez, né? Tipo, ele é estranho, ele é ruimzinho de se adaptar. Tipo, a gente tá acostumado a só dar um clique em cima. Esse aqui a gente tem que puxar ele. Daí, talvez para alguns usuários seja um pouquinho estranho de se adaptar no começo, mas é um pontinho besta, mas que vale ser citado, beleza? Bom, então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda restou alguma dúvida sobre esse produto, deixa ali embaixo nos comentários que a gente responde quanto antes. Se vocês quiserem ver mais vídeos desse tipo, se inscreve no nosso canal aí para ficar acompanhando o nosso conteúdo. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem um joinha ali embaixo para fortalecer bastante o nosso canal. Valeu e até a próxima!